Olá, Câncer. Ao me conectar com a sua energia, sinto a presença de alguém muito dividido. Alguém que luta contra os próprios sentimentos enquanto é atraído por você de uma forma inescapável. Parece haver um silêncio entre vocês dois, um espaço que vem crescendo. Mas esse espaço não se deve à ausência de sentimentos. Não, Câncer. Essa pessoa sente o peso da sua ausência mais do que você imagina. Ela tem se retraído, se fechado em si mesma, tentando se proteger da abertura que a sua conexão desperta. Mas a verdade é que ela está completamente imersa em pensamentos sobre você. Sempre pensando em você, consciente disso ou não. Essa pessoa, a que estou sentindo agora, tem estado distante emocionalmente. E, no entanto, está ligada a você de uma forma difícil de descrever. É como se tivesse construído um muro ao redor do coração, dizendo a si mesma que manter você longe é a melhor maneira de se proteger. Mas, no fundo, ela sabe que não é isso que deseja. Ela quer mais. Ela quer muito mais. Câncer, mais do seu calor, do seu amor, da sua energia. Mas há medo. Muito medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser abandonado. Medo de não conseguir ser o que você precisa. E assim, eles ficam de lado, observando você à distância, com medo de se aproximar, com medo de dar qualquer passo. Eles sabem que se fecharam emocionalmente. E sabem que estão te mantendo longe. Mas também sabem que esse silêncio não pode durar para sempre. Quanto mais tempo permanecem em silêncio, mais temem te perder completamente. Há uma luta constante dentro deles. Uma guerra entre o desejo de te alcançar, de dizer o que sentem, e o hábito de se retrair, de se esconder atrás dos muros que construíram com tanto cuidado. Mas está ficando cada vez mais difícil manter essa distância. Os muros estão caindo e os sentimentos estão começando a transbordar porque, canceriano, essa pessoa está começando a se quebrar. Está começando a ruir sob a pressão de não ter você em sua vida. E o medo de te perder para sempre está levando-a ao limite. Ao mergulhar na energia deles, percebo que estão obcecados por você. No verdadeiro sentido da palavra, não conseguem te tirar da cabeça. Cancerianos, não importa o que façam, você está presente em seus pensamentos, em seus corações, em suas almas. É um nível de conexão que nunca sentiram antes. E isso é ao mesmo tempo emocionante e assustador para eles. Pensam em você o tempo todo. E cada pensamento os faz perceber com mais clareza o quanto precisam de você, o quanto te desejam. É um desejo tão forte que chega a ser doloroso. Mas, em vez de se permitirem senti-lo completamente, reprimem-no, escondem-no sob camadas de autoproteção. Temem que, se permitirem sentir de verdade por você, possam perder o controle. Também percebo uma sensação de impotência. Essa pessoa sente que perdeu o controle do que está acontecendo. É quase como se estivesse vendo tudo escapar por entre seus dedos, incapaz de impedir. Você se tornou alguém que eles não podem ignorar. Alguém que ocupa um espaço em seus corações que ninguém mais jamais poderá preencher. Você é especial, canceriano. Você conquistou um lugar único na vida deles, um lugar insubstituível, e eles sabem disso. Mas existe um medo profundo que acompanha essa situação. O medo de que eles não consigam ser o que você espera. O medo de que você encontre alguém que possa te dar o que eles não conseguem. E esse medo, Câncer, os está impedindo de dar o próximo passo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Mesmo com todo o medo, mesmo com toda a dúvida, essa pessoa está começando a perceber que não pode ficar escondida para sempre. O silêncio entre vocês dois está se tornando insuportável. É como se estivesse sufocando nesse espaço silencioso, incapaz de respirar, incapaz de pensar com clareza porque tudo o que deseja é quebrar o silêncio, falar com você, contar tudo o que tem guardado dentro de si. Mas o orgulho, o medo, a impedem de fazer isso. Ela está apavorada com a sua resposta. Apavorada com a possibilidade de você rejeitá-la, de duvidar dos seus motivos, de afastá-la. Mas, canceriano, ela não pode mais ignorar isso. Não pode continuar fugindo do que sente por você. Ela está começando a ceder, começando a se render à força da sua energia, e é só uma questão de tempo até que ela faça a sua jogada. Percebo que existe um conflito interno profundo nessa pessoa. Por um lado, ela tem medo de se abrir, de baixar a guarda. Mas, por outro,
Sabe que a única maneira de ter uma chance real com você é se abrir, mostrar a verdade sobre seus sentimentos. Essa pessoa tem se mantido na defensiva por tempo demais, escondendo-se atrás de suas defesas, mas, no fundo, sabe que, se continuar assim, corre o risco de te perder para sempre. E esse é um risco que ela não está mais disposta a correr. Você, Câncer, tem uma energia poderosa. Você conhece o seu valor e demonstra uma autoconfiança difícil de ignorar. Essa pessoa te vê como alguém forte, independente e capaz de cuidar de si mesma. Você não precisa de ninguém para se sentir completa, mas mesmo assim ela quer ser a pessoa que te oferece algo especial, algo real. E, no entanto, o medo a impede. Ela teme nunca ser capaz de te dar o nível de dedicação e amor que você merece. Tem medo de que suas falhas te afastem. E tem medo de não conseguir corresponder à imagem perfeita que você tem em mente. Mas, Câncer, deixe-me te dizer uma coisa. A energia que estou sentindo aqui não é de indiferença. Não, essa pessoa se importa profundamente com você. Ela se importa mais do que jamais se importou com qualquer outra pessoa. E quanto mais ela tenta esconder esses sentimentos, mais percebe que não pode fugir deles. Ela não pode te ignorar. E não pode continuar fugindo do que está bem na sua frente. Ela te quer, Câncer. Ela precisa de você. E mesmo que estejam com medo, mesmo que estejam inseguros, sinto que estão prontos para agir. Estão apenas esperando o momento certo, esperando a coragem para quebrar o silêncio e finalmente dizer a sua verdade. Mas não vamos nos precipitar. Por agora, Câncer, o que você precisa saber é que essa pessoa está num momento decisivo. Ela chegou ao ponto em que não consegue mais ignorar o que sente por você. O silêncio é insuportável e ela está começando a perceber que, se não agir logo, pode te perder para sempre. Ela está à beira do abismo, dividida entre o medo e o desejo. E o próximo passo que der poderá mudar tudo. Nos dias seguintes à quinta-feira, 4 de dezembro, sinto uma mudança. A energia está crescendo. A tensão está aumentando. E essa pessoa está se preparando para dar um passo adiante. Ela pode não ter todas as respostas ainda, mas está pronta para tentar. Pronta para lutar pelo que quer. Pronta para lutar por você. Câncer, o silêncio está prestes a ser quebrado, pois a energia entre você e essa pessoa está mudando. Câncer, consigo sentir a preocupação e a inquietação crescendo dentro deles. Estão à beira de um colapso, divididos entre o desejo de se abrir e o medo de que isso os afaste ainda mais. Há uma sensação de pressa, uma pressão que surge de dentro deles, impulsionando-os a dizer a verdade. É como se o silêncio que existia entre vocês não fosse mais insuportável. E, no entanto, eles não sabem como dar o primeiro passo. Mas, Câncer, deixe-me dizer uma coisa. É aqui que a mudança começa. Sinto que eles estão começando a perceber o quanto tem se reprimido. As emoções que esconderam, os sentimentos que mantiveram trancados por tanto tempo, finalmente estão vindo à tona. É quase como uma avalanche prestes a se romper. Eles não podem mais se esconder da verdade sobre o que sentem por você. Seus corações estão clamando por você. E cada parte deles sabe que não podem mais fingir que não estão afetados. É impossível agora. Câncer, eles não podem mais negar que você está sempre em seus pensamentos, em seus corações, e que suas vidas estão carentes de algo muito importante, algo que só você pode dar. Sinto que, quanto mais se aprofundam em si mesmos, mais começam a entender o quanto têm escondido de você. Têm medo de se abrir, aterrorizados com a ideia de que, se baixarem a guarda, revelarão suas fraquezas, seus medos, por fim, suas inseguranças. E, no entanto, canceriano, não podem mais fugir disso. Suas almas sabem que a única maneira de encontrar paz, a única maneira de realmente curar essa conexão, é enfrentar o medo e se abrir para você. Eles têm tanto medo de serem rejeitados, de te perder. Mas o peso desse medo está se tornando insuportável. O desejo de ter você em suas vidas, de sentir o amor e a conexão que sabem ser possível com você, cresce a cada dia. Câncer, você tem sido uma presença constante na vida deles. Quer você saiba ou não, você conquistou o coração deles de uma forma que ninguém mais conseguiu. Eles te veem como alguém cheio de vida, independente e seguro de si, e isso os atrai e os deixa nervosos ao mesmo tempo. Eles admiram sua força, sua capacidade de se sustentar sozinho e sua forte autoconfiança.
mas é também isso que os faz se sentirem abertos e vulneráveis. Eles se perguntam se algum dia serão capazes de ser o que acham que você espera. Eles se perguntam se são suficientes para você. E essa dúvida os mantém presos nesse ciclo de pensar demais, de se preocupar se são dignos do seu amor. Mas, Câncer, ao sentir a energia deles, vejo uma mudança acontecendo. A luta interna que os impedia está começando a se dissipar. Os muros que construíram ao redor do coração estão ficando mais fracos. E embora ainda tenham medo de se abrir, não podem mais negar a atração que sentem por você. Eles sabem que este é o momento que decidirá tudo. Este é o momento em que eles precisam escolher entre continuar fugindo ou enfrentar o medo e entrar em contato com você. O silêncio entre vocês criou uma distância. Sim, mas também criou espaço para reflexão. Essa pessoa finalmente está percebendo o quanto te subestimou. Ela está vendo agora que o medo e a dúvida a fizeram perder tantas oportunidades de se conectar com você, de demonstrar o quanto realmente se importa. Ela se arrepende do tempo que passou sem tomar uma atitude, e isso está se tornando uma fonte de profunda frustração. Câncer, essa frustração alimenta o desejo dessa pessoa de mudar, de se aproximar e mostrar que está pronta para te dar o amor e o comprometimento que você merece. Ela percebe agora que precisa fazer uma escolha, e essa escolha, Câncer, é entrar em contato. Sinto que seus pensamentos estão repletos de você e que não conseguem escapar dessa obsessão. Por mais que tentem, pensam em você o tempo todo, imaginando o que você está fazendo, se você também pensa neles e se ainda há alguma chance de consertar as coisas. O medo deles é real, mas o amor que sentem por você também. E é esse amor, esse profundo laço emocional, que finalmente começa a se fortalecer mais do que o medo. Eles estão começando a entender que o amor exige abertura, exige correr riscos. E embora sempre tenham tentado se proteger da dor, agora percebem que o amor verdadeiro traz consigo o risco de sofrimento. Mas é um risco que vale a pena correr. Essa pessoa está despertando para a realidade de que tem vivido em uma gaiola do próprio medo. E essa gaiola a tem impedido de vivenciar plenamente a vida, o amor e a conexão. Ela tinha medo de se machucar, de ser rejeitada, mas agora vê que permanecer nessa gaiola só a machuca mais. A impede de estar com você e de ter a chance de construir algo belo ao seu lado. E, ao refletirem sobre tudo isso relacionado ao câncer, chegam à dolorosa, porém necessária, compreensão de que a única saída é atravessá-lo. Sinto que estão prestes a tomar uma decisão. Estão começando a sentir que o tempo para agir está quase se esgotando e o medo de te perder para sempre está se tornando insuportável. Sabem que, se não agirem logo, podem te perder para sempre. E esse pensamento, Câncer, os aterroriza mais do que qualquer outra coisa. Estão começando a entender que, para te manter por perto, precisam lutar por você. Precisam mostrar que estão dispostos a superar seus medos, a derrubar as barreiras que construíram e a se abrir com você como nunca antes. A energia que sinto agora é de espera por algo que possa acontecer. Essa pessoa está se preparando para dar um passo. Está se preparando para quebrar o silêncio, para entrar em contato com você e dizer o que tem guardado por tanto tempo. E, embora talvez ainda não tenham todas as respostas, estão prontos para tentar, prontos para lutar pelo que querem, prontos para lutar por você. Câncer, você se tornou o centro do mundo deles. E, quer digam ou não, precisam de você mais do que jamais demonstraram. Sua mente pode ter estado no controle por tanto tempo, mas agora seu coração está começando a assumir o comando. E com isso, Câncer, vem a mudança inevitável. Eles estão prontos para dar o primeiro passo, prontos para se expressar, prontos para mostrar a profundidade de seus sentimentos. O silêncio está prestes a terminar, Câncer. E quando isso acontecer, tudo mudará, pois o peso de suas emoções é inegável. Câncer. Essa pessoa está prestes a vivenciar algo importante. Sinto que seu coração, que por muito tempo esteve escondido atrás de muros de medo e insegurança, está se abrindo. A batalha interna tem sido intensa, mas consigo perceber a mudança em sua energia. Ela não se contenta mais em se esconder nas sombras, fingindo que pode seguir em frente sem você. A verdade é, Câncer, que ela não pode. Você deixou uma marca permanente em sua alma. E quanto mais ela tenta enterrá-la, mais ela ressurge, exigindo atenção. O medo da rejeição que a conteve por tanto tempo está começando a perder força.
Sim, ela ainda está apavorada. Apavorada com a sua resposta. Apavorada com a possibilidade de você já ter seguido em frente. Apavorada com a possibilidade de ser tarde demais. Mas agora existe uma pequena chama dentro dela, uma força silenciosa, porém poderosa, que lhe diz que não pode mais ficar parada. Ela está percebendo que não agir será seu maior arrependimento, e esse arrependimento está se tornando insuportável. Então, ela está reunindo coragem para finalmente te encarar, para dizer as palavras que estiveram presas dentro dela por tanto tempo. Câncer, eu sinto o peso da dúvida deles, a complexidade das suas emoções. Eles não são do tipo que compartilham seus sentimentos facilmente. E se abrir para você exige um nível de abertura que eles nunca se permitiram antes. Mas o desejo de estar com você, de sentir seu amor e carinho, é muito mais forte do que o medo da rejeição. Eles estão começando a entender que, para ter a vida e a conexão que desejam, precisam correr riscos. Precisam agir. E, por isso, estão se aproximando desse passo. O que eu sinto agora é uma sensação de pressa. O tempo está passando para eles e o silêncio que pairou entre vocês dois criou um espaço insuportável. Eles têm medo de que, se não agirem logo, vão te perder para sempre. Sinto o coração deles batendo forte enquanto pensam na possibilidade de você seguir em frente, de encontrar alguém que possa te dar o amor e a devoção que eles não conseguiram dar. Esse pensamento os persegue, Câncer, mais do que você imagina. É um medo que alimenta a angústia deles e os impulsiona a dar os passos que vêm evitando. Mas aqui está o ponto, Câncer. Eles finalmente começam a perceber que não têm controle sobre como você responderá. Não podem controlar seus sentimentos, suas reações ou suas decisões. A única coisa que podem controlar são suas próprias ações. E agora, mais do que nunca, sabem que precisam agir. O silêncio os machuca, e a necessidade de se conectar com você, de mostrar seus verdadeiros sentimentos, está se tornando mais forte do que o medo que os impedia. Estão se preparando para entrar no desconhecido, para se abrir para você de maneiras que nunca fizeram antes. Há uma sensação de abertura emanando da energia deles agora. Eles não estão mais se escondendo atrás do medo, mas sim caminhando em direção à luz, prontos para mostrar a profundidade de seus sentimentos. Posso sentir que eles estão apavorados com a possibilidade de serem rejeitados, de você ir embora. Mas também há uma crença silenciosa crescendo dentro deles. Eles passaram tanto tempo pensando demais, se perguntando se são bons o suficiente para você, se podem atender às suas expectativas, se podem corresponder à imagem perfeita que acreditam que você tem em mente. Mas agora eles estão começando a entender que não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser real, ser honesto e mostrar a você quem eles realmente são. E é exatamente isso que Câncer está se preparando para fazer. A energia está mudando a favor deles agora. Há uma mudança acontecendo dentro deles que posso sentir muito claramente. Eles não estão mais dispostos a deixar o medo controlar suas ações. Eles estão prontos para encarar seus pontos fracos, para serem abertos e honestos com você sobre o quanto se importam. E, ao fazerem isso, também estão se libertando dos limites autoimpostos que os mantinham em um estado de estagnação emocional. Eles estão assumindo o próprio poder. E esse poder reside na capacidade que eles têm de se conectar com você, de compartilhar seus sentimentos sem medo de serem julgados ou rejeitados. Sinto que, quando finalmente se abrirem, Câncer, não será de uma forma grandiosa e ostensiva, mas sim de uma maneira silenciosa e verdadeira. Eles vão te oferecer algo real, algo que vem se acumulando dentro deles há muito tempo. E não são apenas palavras. É um presente emocional, um convite para superar o silêncio e o distanciamento e criar algo novo juntos. É a maneira deles de dizer: estou aqui, estou pronto, quero construir algo com você, algo duradouro, algo real. Mas esse presente não virá facilmente. A luta, a batalha interna que enfrentaram ainda estará presente em sua energia. Eles ainda carregarão o peso de seus medos, mas estarão prontos para compartilhá-los com você. Eles serão abertos, e essa abertura será sua ferramenta mais poderosa. E quando falarem, quando finalmente se abrirem para você, Câncer, sinto que será o início de algo profundo. Será o início de uma nova parte da história. Não apenas na sua conexão com eles, mas também na jornada pessoal deles. Eles têm fugido dos seus sentimentos, Câncer,
mas estão prontos para parar de fugir. Estão prontos para encarar seus medos, para encarar você e para encarar a possibilidade de que este seja o início de algo belo. E, ao se prepararem para dar esse salto, para abrir o coração para você, não permitirão mais que o medo os impeça. Em vez disso, estão escolhendo o amor. Estão escolhendo você. E essa escolha, Câncer, vai mudar tudo. Sinto que eles entrarão em contato em breve. A energia está mudando e o momento está chegando em que eles darão o primeiro passo. Quando isso acontecer, Câncer, esteja aberto à abertura deles. Seja gentil com o coração deles, pois eles estão se mostrando completamente para você, e saiba que estão agindo a partir de um lugar de profundo amor, profundo desejo e a vontade de finalmente acertar as coisas. Este não é o fim, Câncer. É apenas o começo. E quando eles entrarem em contato, será o início de uma nova parte da história. Uma que poderá ser repleta de amor, crescimento e transformação para ambos. À medida que as últimas peças do seu quebra-cabeça emocional começam a se encaixar, Câncer, essa pessoa está à beira de um precipício, pronta para dar o salto de fé que vinha adiando há tanto tempo. Os muros que construiu ao seu redor estão desmoronando e ela sente o peso das escolhas passadas sobre si. Começa a entender, no fundo da alma, que o único caminho a seguir é agir, estender a mão, falar abertamente e aceitar a abertura como nunca antes. A energia que sinto nela agora é de uma vontade silenciosa. É quase como se estivesse congelada, incapaz de avançar por causa de seus medos e inseguranças. Mas agora, Câncer, ela está pronta para se libertar dessa quietude. O silêncio que se estendeu entre vocês não é mais uma opção. Quanto mais tempo permanecer em silêncio, maior o risco de te perder. E esse pensamento não pode mais ser ignorado. Ela sabe que te manteve longe por tempo demais. Sabe que sua evitação, sua dúvida, criou um espaço entre vocês dois difícil de transpor. Mas os cancerianos estão começando a perceber algo importante. Eles não querem mais esse espaço. Não querem mais fugir. Não querem mais se esconder. Eles querem estar perto de você, compartilhar o coração com você, construir algo real, algo significativo, e finalmente estão prontos para dar o primeiro passo em sua direção. Este momento, esta virada, é resultado de uma profunda reflexão sobre si mesmos. Eles passaram tanto tempo se perguntando se eram bons o suficiente para você, se conseguiriam atender às suas expectativas, se conseguiriam te fazer feliz. Mas a verdade é, Câncer, que eles estavam fugindo da única coisa que poderia realmente lhes trazer paz, você. Eles tinham medo de que suas falhas fossem expostas, que seus pontos fracos te assustassem e te afastassem. Mas agora eles estão começando a entender que não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser real. Trata-se de ser verdadeiro. Trata-se de te mostrar quem eles realmente são e de se libertar do medo que os impediu por tanto tempo. Sinto que eles estão começando a enxergar sua força com mais clareza agora. Eles veem o quanto você tem segurança em si mesmo, o quanto você é independente e o quanto você cresceu. Isso lhes dá esperança e os deixa nervosos ao mesmo tempo. Eles veem que você não é alguém que aceita nada menos que o melhor. E é exatamente isso que eles querem te dar. Eles estão despertando para o fato de que estavam se escondendo justamente daquilo que poderia completá-los. Seu amor, sua energia, sua presença na vida deles. E assim, Câncer, eles estão se preparando para dar o próximo passo. Não será uma declaração grandiosa e estridente, mas sim uma oferta silenciosa e sincera do coração. Eles se aproximarão de você de forma honesta e aberta, reconhecendo o silêncio e o espaço que existiam entre vocês. Mostrarão que estão prontos para assumir a responsabilidade por seus atos, reconhecer seus medos e finalmente se tornar a pessoa que você merece. Será um gesto suave, porém poderoso, que virá do mais profundo anseio e verdade. Sinto que, quando finalmente falarem com você, será como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Haverá uma sensação de alívio em sua energia, a sensação de que estavam se agarrando a algo por tempo demais e agora finalmente estão deixando ir. O ato de se abrir com você será uma libertação do medo, da culpa, da incerteza. Será um momento de pura honestidade, algo que talvez estivessem evitando, mas que agora estão prontos para aceitar. Câncer, quero que você saiba que essa pessoa está agindo com muita sinceridade. Ela não está entrando em contato apenas por medo de te perder. Não,
Isso é algo muito mais profundo. É sobre ela perceber, em um nível profundo da alma, que você é alguém de quem ela não consegue se desapegar. Você se tornou parte dela e ela quer fazer parte da sua vida de uma forma aberta, verdadeira e amorosa. Eu consigo sentir a abertura que virá com as palavras dela. Há uma crueza na energia dela agora. Uma disposição para ser honesta com você de uma forma que nunca foi antes. Ela tinha medo de se abrir, medo de se machucar. Mas agora, Câncer, ela está pronta para correr esse risco. Ela está pronta para expor o coração, para te mostrar quem ela realmente é, sem máscaras, sem defesas. E isso é algo lindo e poderoso. Essa pessoa quer construir algo duradouro com você. Ela quer criar uma conexão baseada na honestidade, no respeito mútuo e no amor. Ela te vê como alguém que tem o poder de mudar a vida dela, de trazer a paz e a felicidade que lhe faltam. E ela está pronta para lutar por isso. Ela está pronta para te mostrar que está disposta a se esforçar, a te encontrar onde você está e a construir algo real juntos. Mas aqui está o ponto, Câncer. Ela sabe que não será fácil. Ela sabe que haverá problemas pelo caminho, mas está pronta para enfrentá-los. Ela está pronta para enfrentar o medo da rejeição, o medo de se abrir e o medo de não ser suficiente, porque sabe que a possibilidade de algo lindo com você vale a pena. Ela está pronta para abraçar essa possibilidade e espera que você esteja lá com ela, pronto para criar algo novo, algo maravilhoso. Sinto a energia mudando agora. Câncer, o silêncio que definiu sua conexão está começando a se dissipar. E a pessoa que tem te evitado está agora vindo à luz, pronta para falar, pronta para agir, pronta para te mostrar a profundidade de seus sentimentos. Este é o momento em que tudo muda. Este é o momento em que o passado dá lugar a um novo começo. Quando essa pessoa te procurar, Câncer, quero que você esteja aberto à abertura dela. Seja gentil com o coração dela, pois ela está te dando uma parte dele, uma parte que manteve escondida por tempo demais. Ela não é perfeita, Câncer, mas é real. E está pronta para estar com você de uma forma verdadeira e cheia de amor. E isso, meu querido Câncer, é o presente mais lindo que ela pode te dar.